O anticristo sempre foi tema de muitas especulações. Quem será o anticristo e quando ele vai se apresentar ao mundo é um tema bastante presente no imaginário dos cristãos no mundo inteiro. E esse tema voltou a estar muito em alta ultimamente. A gente está percebendo que o mundo está, a cada dia que passa, mais complicado. E cada vez mais o mundo parece irreconhecível. Basta um pouquinho de discernimento para perceber que o mundo está estranho. É como se a água estivesse fervendo e a temperatura está subindo cada vez mais. Várias profecias estão se cumprindo. A guerra entre OTAN e o eixo oriental, Rússia, China e Irã, pode iniciar a qualquer momento, mergulhando o mundo aí numa terceira guerra mundial. E é natural, é uma pergunta genuína, que num cenário cada vez mais com cara de apocalíptico, como esse cenário de hoje, a gente se pergunte se o anticristo já estaria entre nós. E são muitos os que especulam em cima dessa ideia, dizendo que o anticristo seria o Elon Musk, ou o anticristo é o Trump, ou é o Putin, ou que o anticristo seria a inteligência artificial, etc. Eu afirmo de forma categórica a vocês, com a mais absoluta certeza, que sim, o anticristo já está entre nós. Mas ele não é quem você está pensando que é. Você espera que nesse vídeo eu aponte uma pessoa X e apresente uma teoria mirabolante do porquê essa pessoa é o anticristo. Esse vídeo não é para você. As pessoas que fazem isso, que ficam especulando e fazendo sensacionalismo desse tema para poder ganhar likes, elas estão fazendo um desserviço, elas cometem um erro grave, porque elas estão fazendo com que um assunto sério, um assunto que merece toda a nossa atenção e toda a nossa preocupação, caia em descrédito. E essas pessoas fazem com que as sagradas escrituras sejam motivo de descrença e de chacota, fazendo com que as profecias da Bíblia sejam vistas como teorias da conspiração sendo difundidas por pessoas ali que usam chapéu de alumínio. Agora, se você é uma pessoa séria, que não está só interessada em manchete sensacionalista, mas que quer compreender a profundidade e a verdade por trás desse tema, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para vocês. Primeiro, a gente precisa entender, resumidamente, quem é o anticristo, o que a Bíblia, afinal, fala sobre ele. A primeira menção é no livro de Daniel, onde, numa visão, Daniel vê 4 animais surgirem do mar, sendo o quarto um animal terrível, com chifres, que submetia toda a terra ao seu domínio e fez guerra e prevaleceu contra os santos. O anticristo é mencionado ainda no discurso escatológico de Jesus, é mencionado nas epístolas de João e de Paulo e, finalmente, é mencionado também no Apocalipse. Em resumo, o que as escrituras falam sobre o anticristo? Primeiro, falam que ele vai surgir num período de turbulências, de guerras entre as nações. Segundo, que ele será a incorporação do mal. Terceiro, que ele realizará grandes milagres e por isso ele vai ser adorado pela humanidade. Quarto, ele governará toda a terra, ele será temido e reconhecido pelo mundo como alguém invencível. Quinto ponto, ele se sentará no trono de Deus, fazendo guerra direta contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Eis aí o ateísmo e a ciência materialista. Sexto ponto, ele vai perseguir todos os que se recusarem a adorá-lo. O que aconteceu com quem se recusou a recentemente aí tomar picada da abelha? A gente está assistindo nesses instantes censura avançando a passos largos,
criação do dinheiro digital para poder aumentar o controle, etc. Sétimo ponto, ele vai ser apoiado pela segunda besta, pelo falso profeta. Oitavo ponto, ele tem um número que o sintetiza, o famoso 666. E nove, e último ponto, ele terá um poder enorme, mas por um tempo limitado, que foi permitido a ele agir. E quando o tempo dele acabar, ele e o seu reino vão ser destruídos e ele vai ser enviado ao inferno. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa compreender sobre o anticristo é o seguinte: aquele que supõe que o anticristo é um personagem estranho, nascido em tal ou qual lugar da Terra, vindo desse ou daquele país, que será um político ou um líder militar, as pessoas que acreditam nisso, elas estão completamente equivocadas. Afirmamos aqui de forma enfática que o anticristo não é de modo nenhum um sujeito definido, uma pessoa específica, mas sim todos os sujeitos. Todos e cada um de nós, minha gente, nós carregamos dentro de nós isso que se chama ira, isso que se chama egoísmo, isso que se chama rancor, ódios, ressentimentos. Todos nós carregamos luxúria, impaciência, maledicência, intolerâncias, preguiça, cobiça, soberba, inveja, adultérios. E a pessoa que disser que não carrega esses elementos dentro de si é um mentiroso ou uma mentirosa descarados. A soma desses elementos dentro de todos nós forma no seu conjunto isso que se chama ego, mim mesmo, si mesmo. E não há ser humano na face da Terra que não tenha o seu próprio ego, o seu próprio conjunto de elementos maldosos dentro de si. Não há ser humano na face da Terra que não carregue isso que se chama o mal dentro de si mesmo. O mal, ele está em todos nós, meus amigos. Nós não devemos nos auto-enganar. O mal dentro de cada ser humano, presente em cada pessoa, em todas as latitudes, é precisamente o reino do anticristo. Esse mundo que a gente vê hoje, caótico e absurdo, é o reino do anticristo. Esse mundo, ele está assim porque o mundo é um reflexo daquilo que a gente carrega dentro. E se você que me escuta pensou, sim, o mundo está assim por causa dos outros, não por causa de mim. Os outros são malvados, eu não, eu sou um santinho. Se a gente pensa isso, nós somos hipócritas. Nós estamos nos auto-enganando. Nós temos uma fantasia sobre nós mesmos. E a gente precisa desfazer essa fantasia. Porque todos carregamos o mal dentro de nós. O anticristo, ele se radica no fundo de cada pessoa e se expressa de forma múltipla. O intelecto, por exemplo, quando ele está colocado a serviço do espírito, ele se torna útil. O intelecto divorciado do espírito, ele se revela inútil. Do intelectualismo sem espiritualidade é que surgem os espertalhões. Viva a manifestação do anticristo. O velhaco, ele é em si mesmo e por si mesmo o anticristo. Infelizmente, no mundo atual, com todas as suas tragédias e misérias, ele é governado pelo anticristo. O estado caótico em que a humanidade se encontra hoje se deve indiscutivelmente ao anticristo. O iníquo do qual nos falou o apóstolo Paulo de Tarso nas suas epístolas é um cru realismo dos tempos em que a gente vive. O iníquo já veio, ele já está entre nós faz tempo. E ele se manifesta por todas as partes. Ele tem o dom da ubiquidade, ou seja, ele tem o dom de estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo.
discute nos cafés, faz negociações na ONU, se senta comodamente em Genebra, realiza experimentos de laboratório, inventa bombas, foguetes supersônicos, gases asfixiantes, bombas atômicas, ministra aulas nas universidades, se apresenta ali de terno e gravata como âncora de jornal, mentindo e manipulando milhões e milhões de pessoas, se senta na cadeira de juiz das Supremas Cortes, senta na cadeira de presidente, comandando nações, se coloca num púlpito, comandando cultos e falando em nome de Deus, se senta na cadeira principal do Vaticano com o título de Papa. Muitos aí são os que dizem que no final dos tempos, e somente no final dos tempos, o anticristo se sentaria no trono do Vaticano. Isso a verdade é que soa como uma piada de mau gosto, porque já faz muito tempo que é o anticristo que se senta na cadeira papal. O anticristo, fascinado com o seu próprio intelectualismo, classificando a si mesmo como sabichão, ele crê que conhece todos os fenômenos da natureza. E aí o anticristo, crendo a si mesmo onisciente, engarrafado em toda a sua podridão de teorias, rejeita de imediato tudo aquilo que se pareça com Deus ou que se adore. A autossuficiência do anticristo, o orgulho e a soberba que ele possui é uma coisa realmente insuportável. O anticristo, ele odeia mortalmente as virtudes cristãs da fé, da paciência, da humildade. Todo joelho se dobra diante do anticristo. Por quê? Porque ele inventou aviões supersônicos, navios maravilhosos, foguetes que saem da Terra, carros incríveis, medicamentos surpreendentes, redes sociais, novas tecnologias aí que não param de surgir, inteligência artificial, filmes de Hollywood que nos encantam, etc. E aí, nessas condições, quem poderia duvidar do anticristo? Quem se atreve nesses tempos a se pronunciar contra todos esses milagres e prodígios do filho de perdição? Quem se atrever a se pronunciar contra as maravilhas do anticristo está condenando a si mesmo a ser alvo de piadas e de menosprezo dos seus próprios semelhantes, a ser alvo do sarcasmo, de ironia e de ser, inclusive, qualificado como estúpido, como ignorante. E aí custa trabalho fazer com que as pessoas sérias e estudiosas entendam isso. Elas reagem ou opõem resistência a isso. O animal intelectual, chamado de forma equivocada de homem, infelizmente é um robô programado. Um robô que foi programado através de um programa que se chama Jardim de Infância, Ensino Primário ou Fundamental, Ensino Médio, Universidade, etc. Esse programa ele é atualizado constantemente através dos meios de comunicação, da cultura, dos costumes. E aí é fácil a gente entender, e ninguém pode negar, que um robô programado funciona de acordo com o programa. De nenhuma maneira, o robô poderia funcionar se a gente tirasse o programa do robô. O anticristo elaborou o programa com o qual são programados os robôs humanoides desses tempos decadentes que a gente vive. E é tão grave essa questão e tão forte os condicionamentos da mente que de nenhuma maneira um robô humanoide nem de longe suspeitaria
que o programa não serve, porque o robô humanoide foi projetado de acordo com o programa. E duvidar do programa pareceria para o robô uma heresia, uma coisa impensável, uma coisa absurda. Que um robô duvide do seu programa é um despropósito, é algo absolutamente impossível, porque a mesmíssima existência do robô se deve ao programa. E aí, infelizmente, as coisas não são como o robô humanoide pensa. Existe uma outra ciência, outra sabedoria. Só que ela é inaceitável para os robôs humanoides. O robô humanoide reage e tem razão de reagir, porque ele não foi programado para uma outra ciência, nem para uma outra cultura e nem para nada que seja diferente do seu consabido programa. O anticristo elaborou os programas do robô humanoide. E o robô se prostra humilde diante do seu amo. Como poderia o robô duvidar da sabedoria do seu amo? Nasce lá a criancinha inocente e pura. A essência, quando ela está se expressando em cada criatura humana, ela é algo, realmente, ela é preciosa. A natureza deposita ali no cérebro dos recém-nascidos todos esses dados naturais, esses dados silvestres, cósmicos, espontâneos, que são indispensáveis para a essência. A consciência dentro de nós, ela pode, através desses dados, capturar para que ela possa apreender as verdades contidas em qualquer fenômeno natural que seja perceptível aos sentidos. O que isso significa? Que a criança recém-nascida ela poderia descobrir por si mesma a realidade dos fenômenos naturais. Só que, infelizmente, o programa do anticristo interfere desde a infância e essas qualidades maravilhosas que a natureza, leia-se Deus, depositou nos recém-nascidos são destruídas. O anticristo proíbe de pensar de forma diferente. Toda criatura que nasce, por ordem do anticristo, ela deve ser programada. E aí não há dúvida de que o anticristo, ele odeia mortalmente a capacidade de reflexão, de meditação, de pensar por si mesmo. A ciência pura, ela é distinta de toda essa podridão de teorias universitárias que existem hoje por todas partes. E é algo inadmissível para os robôs do anticristo. Todas as guerras, fomes, doenças foram propagadas pelo anticristo. Toda a face da terra. E não há dúvida de que elas vão continuar sendo propagadas até que chegue a catástrofe final. Infelizmente, já chegou a hora da grande apostasia anunciada por todos os profetas e nenhum ser humano se atreve a se pronunciar contra o anticristo. Ele está sentado no seu trono e está sendo adorado e reverenciado por todos. Alguém poderia dizer, não, eu não. Pois bem, quando nosso objetivo de vida não é seguir o Cristo, mas é ser rico, não importa como a gente se justifique. Isso se chama cobiça e nós estamos adorando ao anticristo. Quando o importante para nós é ter fama, é ser reconhecido e adorado por todo mundo, não importa como a gente se justifique na nossa mente. O nome disso é vaidade. E nós estamos adorando ao anticristo. Por mais que a gente use uma máscara que diz, sou cristão. Quando a gente rola e se lambuza na lama da promiscuidade, dos adultérios, das orgias, não importa de que maneira a gente queira se justificar. Isso se chama luxúria. E é a base do reino do anticristo. É a forma principal que ele fascina os sentidos da humanidade e nos mantém hipnotizados pelos encantos dele.
Quando a gente briga e grita, quando nós xingamos e maldizemos, batemos na mesa e falamos grosso, o nome disso é ira. E esse elemento está por trás de todos os assassinatos e guerras do mundo. Todas as guerras do mundo estão dentro de nós. E as suas causas são ira, cobiça e o medo que nós temos dentro de cada um. Portanto, meus amigos, o anticristo não é um personagem enigmático que vai surgir do Oriente ou do Ocidente do mundo com um discurso encantador. O anticristo é a soma de todos nós. É o mar de maldade que se transformou o mundo e de que cada um de nós é uma gota desse mar de maldade. E o discurso dele já acontece a todo vapor, dentro da nossa mente. Quando nós nos justificamos e quando nós nos auto-adoramos. O anticristo é a ciência materialista que se senta no trono de Deus e diz que a vida surgiu do acaso, que a vida não precisou de Deus para surgir. Ele faz milagres diante dos olhos de todos nós com computadores, celulares, redes sociais, carros, foguetes, inteligências artificiais, e aí ninguém poderia questionar uma força extraordinária capaz de fazer milagres na nossa frente. O anticristo é o labirinto de teorias que os intelectuais vomitam das suas mentes caóticas ali, enquanto tentam se passar por sábios, ainda que no fundo eles não enxerguem um palmo diante do nariz. Ele é a música da moda, a cultura de massa, o assunto do momento, a última tecnologia, a ideologia cega, ou seja, ele é um mágico e ilusionista que mantém a humanidade hipnotizada pelas sombras no fundo de uma caverna. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho de perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, o ateísmo, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Ciência materialista. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, o ego, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, realizações da ciência e das tecnologias, e por todas as seduções da injustiça, ou seja, os prazeres sensoriais de todo tipo, para aqueles que se perdem porque não acolheram o amor da verdade, Deus, a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, fascinação dos sentidos, para acreditarem na mentira e serem condenados. Todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. No comentário abaixo está fixado o link com o meu livro, O Simbolismo Secreto da Bíblia, e também as informações para quem deseja agendar um atendimento online individual comigo. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal, nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou um ensinamento secreto aos apóstolos e também aos seus discípulos mais próximos. A gente explica que a Bíblia é sagrada, é a palavra do Eterno e ela é também um livro simbólico, é um livro que está envolto numa linguagem alegórica, uma linguagem arquetípica. E tudo que está escrito ali tem relação com a nossa própria psicologia e com a nossa própria vida interior aqui e agora. E nesse canal a gente explica qual é a linguagem e qual é esse conhecimento por trás do simbolismo, que estava nas origens do cristianismo, mas que hoje
lamentavelmente ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, nos ajude a que esse vídeo e esse canal possa chegar até mais pessoas. Um abraço a todos e até a próxima.